9 animais que reconhecem quem foi escolhido por Deus desde o começo da criação. O mundo natural tem falado com aqueles que foram escolhidos por Deus, nem sempre com palavras, mas através de sinais sutis que só a alma consegue perceber. Animais silenciosos mensageiros reconhecem a luz que você carrega, mesmo quando ninguém mais vê. Hoje, vou revelar 9 desses sinais poderosos, encontros divinos, que confirmam o chamado que está dentro de você. Prepare seu coração, pois o céu já está falando, e talvez você nem tenha percebido. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu reconheço o sinal. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Libélula, o sinal de que o tempo oculto acabou. Você estava num momento qualquer, talvez pensando na vida, tentando entender o que está acontecendo por dentro, quando uma libélula apareceu. Pequena, silenciosa, delicada. E mesmo assim, ela chamou sua atenção. Não foi à toa. Esse tipo de encontro, por mais simples que pareça, carrega algo maior. Há sinais que não gritam, mas falam direto com a alma. A libélula não se aproxima por acaso. Ela tem asas quase invisíveis, mas pousa com firmeza. Isso já diz muito. Quando ela se apresenta dessa forma, é porque algo em você mudou. Ela sente, ela reconhece. Seu espírito já começou a emitir uma frequência que o mundo natural entende. Essa criatura representa mais do que beleza. Ela é símbolo de transformação silenciosa. A jornada dela começa nas profundezas da água, escondida, invisível para quase todos. Ali ela cresce, se forma, passa por fases. Ninguém a vê enquanto isso acontece. É exatamente o que acontece com quem é separado por Deus. Por muito tempo, você também viveu debaixo da superfície, sendo moldado longe dos olhos. Mas agora, sem aviso, a libélula aparece. E ela traz uma mensagem que você precisa entender. Seu tempo escondido chegou ao fim. Esse é o tipo de confirmação que vem sem palavras, mas que o Espírito compreende. A libélula está dizendo: você foi preparado, agora é hora de seguir. E para seguir, é preciso leveza. Não dá para carregar mágoas antigas, culpas que não servem mais, pesos que Deus já pediu para deixar. Quem foi escolhido precisa estar leve para alcançar lugares altos. A palavra diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A libélula representa isso. A corrida começou, e o céu está mostrando que é hora de avançar sem olhar para trás. Se ela pousou perto de você, ou simplesmente apareceu em um dia em que você mais precisava de esperança, não ignore. Ela não veio sem motivo. A criação inteira sente quando alguém começa a brilhar no invisível. A sua hora chegou. E agora? Você precisa acreditar no que o céu já reconheceu em você. Você foi visto, foi separado e está sendo ativado para viver aquilo que só alguém que foi treinado no silêncio é capaz de sustentar. A águia, o chamado para alturas espirituais. Você estava distraído, talvez olhando o céu, tentando resolver dúvidas internas que ninguém entende. E então, ela apareceu. Uma águia, sozinha, forte, voando com firmeza como se estivesse indo a algum lugar que só ela conhece. À primeira vista, parece apenas uma ave grande cruzando o céu, mas quem carrega o espírito desperto sente. Isso não é comum. A águia não aparece por acaso, muito menos para todos. Ela é um dos sinais mais claros de que alguém foi separado para viver algo maior. Quando uma águia voa perto de você ou chama sua atenção em um momento de cansaço, confusão ou silêncio profundo, isso é o céu te lembrando do que você carrega. Não importa se você se sente pequeno, fraco ou despreparado. Ei, Águia TVA, porque o seu espírito já está mais alto do que você imagina. No mundo espiritual, a águia simboliza visão ampla, força diante da pressão e coragem para enfrentar ventos que destruiriam qualquer outro. Enquanto a maioria foge da tempestade, a águia sobe. Ela usa a força contrária como impulso. Isso é exatamente o que o Espírito Santo deseja ativar em quem foi escolhido. A capacidade de transformar oposição em elevação. Se você viu uma águia em um momento de decisão, dúvida ou oração, entenda. Deus está te chamando para um novo nível. Não é sobre se afastar dos problemas,
é sobre aprender a usá-los como degras. O escolhido não nasceu para viver em lugares rasos. Sua visão precisa alcançar o que os olhos naturais não veem. Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando você se sente preso, limitado, sufocado, o céu envia um lembrete. Há alturas que só você pode alcançar, porque sua alma foi desenhada para isso. A solidão da águia não é sinal de rejeição, é confirmação de separação. Se você anda se sentindo distante de todos, é porque está sendo preparado para lugares onde poucos suportariam chegar. A águia não voa em bando. Ela sobe sozinha, mas com propósito. E quem foi chamado para grandes voos, precisa aprender a confiar no silêncio, na direção e na força que vem de cima. Se uma águia cruzou seu caminho nos últimos dias, ou se algo dentro de você se acendeu só de pensar nela, receba esse sinal. O tempo de andar rastejando acabou. O céu já liberou a direção. Agora é você quem precisa aceitar e abrir as asas. Borboleta monarca, a confirmação da sua transformação. Você estava num daqueles dias em que tudo parecia pesado. Talvez em silêncio, talvez cansado. E então, sem aviso, ela apareceu. Uma borboleta monarca. Pequena, leve, mas impossível de ignorar. Ela não veio por acaso. Quando esse tipo de criatura se aproxima de alguém que está passando por mudanças internas, é um sinal claro. A transformação foi reconhecida. A borboleta monarca não nasce com asas. Antes de voar, ela se retira, se fecha, passa por um processo solitário, silencioso e muitas vezes doloroso. E esse também foi o seu caminho. Durante muito tempo, você foi escondido. Ninguém via o que estava sendo gerado dentro de você. Mas Deus via, e agora, assim como a borboleta que rompe o casulo, o céu está dizendo que chegou o momento de mostrar a nova forma que sua alma assumiu. O mais impressionante é que a monarca é conhecida por atravessar grandes distâncias, viajando milhares de quilômetros sem perder sua essência. Isso é exatamente o que o escolhido faz. Caminha longe, enfrenta desafios, suporta pesos que outros não conseguiriam. E ainda assim, continua carregando beleza, propósito e direção. Se em algum momento de dor ou solidão, uma borboleta surgiu ao seu redor, foi o Espírito Santo dizendo: você foi aprovado. A antiga versão ficou para trás. Você não está mais naquela fase de dúvida, confusão ou autoanulação. Agora há clareza, agora há identidade e, principalmente, agora há missão. Muitos ainda tentam te ver como você era, mas quem te vê espiritualmente sabe, sua estrutura mudou. O que antes era limitação, agora é sabedoria. O que antes era ferida, agora é marca de superação. Você não precisa mais provar nada, apenas continuar voando na rota que o céu traçou. E se hoje você sente esse chamado por dentro, mesmo que ainda esteja dando os primeiros passos fora do casulo, saiba, já foi confirmado. A metamorfose espiritual aconteceu. Agora é seguir com leveza, porque a sua alma, enfim, despertou para quem sempre foi. Pomba branca, a paz que vem do alto. Você estava em meio ao caos. Talvez ninguém soubesse, mas dentro de você havia uma guerra. As dúvidas gritavam, a solidão parecia insuportável e até a fé estava em silêncio. Então, algo suave rompeu esse peso. Uma pomba branca, sem alarde, sem pressa, ela apareceu. E naquele instante, o céu falou com você. A pomba branca não é um animal qualquer. Desde os tempos bíblicos, ela representa algo maior. No batismo de Jesus, está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Essa imagem não é apenas simbólica, é espiritual. A presença dela carrega a voz do alto, trazendo consolo quando a alma já não consegue mais orar. Se essa ave surgiu no seu caminho em um momento de dor ou silêncio profundo, entenda, foi resposta. Uma resposta silenciosa, mas poderosa. Deus não se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está acompanhando cada passo, mesmo aqueles que você deu sem força, apenas por obediência. A pomba branca é sinal de um novo tempo. Assim como Noé soltou uma, e ela voltou com um ramo no bico, anunciando que o dilúvio havia acabado. Ela também anuncia que a tempestade em sua vida tem data para terminar. Esse ciclo de sofrimento está sendo encerrado e algo novo já foi liberado. Não ignore esse sinal. Quando a pomba aparece, ela não vem só. Ela traz consigo uma atmosfera de cura, descanso e restauração.
É o céu lembrando você de que ainda há esperança, de que há propósito mesmo nas pausas, e que o Espírito Santo continua presente, mesmo quando tudo parece calado. Se o seu coração estava inquieto e você viu uma pomba voar perto de você, leve isso como confirmação. Deus sabe exatamente onde você está, e Ele já começou a mudar sua estação. A paz que você tanto pediu está chegando, não como ausência de problemas, mas como presença dele no meio deles. Coruja, sabedoria no meio da noite. Quando a noite cai e tudo silencia, muitos se assustam, mas os escolhidos sabem. É nesse ambiente que Deus fala mais alto. E se, em uma dessas noites de silêncio profundo, uma coruja apareceu diante de você, saiba isso não foi coincidência, foi sinal. A coruja é uma criatura da escuridão, mas não da treva. Ela enxerga o que os outros não veem. Ela voa quando tudo parece parado. E quando ela cruza o seu caminho, especialmente em momentos de confusão, solidão ou introspecção, é como se o próprio Espírito estivesse dizendo: eu ainda estou aqui, ainda estou te guiando. Escolhido, nem sempre Deus responde com barulho. Às vezes, Ele ensina no silêncio. Enquanto todos dormem, Ele te acorda. Enquanto outros buscam distrações, Ele te mergulha em discernimento. A coruja representa exatamente isso: sabedoria oculta, visão além do óbvio e força silenciosa que observa em vez de reagir. Se você já sentiu os olhos de uma coruja fixos em você no meio da noite, não se assuste. Isso é simbólico e espiritual. É o céu mostrando que você está sendo treinado para ver no escuro, para perceber o invisível, para entender o que não foi dito. Isso é raro, e isso é sinal de chamado. Muitos se perdem na pressa, mas você está sendo moldado com paciência. Enquanto os outros aprendem com gritos, você está aprendendo com sussurros. A sabedoria que está sendo plantada em você não é comum. Ela vem diretamente do Espírito, que usa o tempo, a solidão e até a dor como mestres silenciosos. Então, da próxima vez que você cruzar o olhar com uma coruja, lembre-se, é mais do que um animal noturno. É um lembrete divino de que o seu processo tem propósito. O silêncio não é castigo, é lapidação. E a escuridão não é a ausência de Deus, é o palco onde Ele te revela o que poucos têm acesso. Beija-flor azul esverdeado, renovação e cura. Escolhido, alguns sinais do céu não chegam com trovões nem com visões grandiosas. Às vezes, eles vêm em forma de delicadeza. Um bater de asas quase imperceptível, um movimento rápido que deixa no ar algo que o coração reconhece, mesmo sem entender. Assim é o beija-flor azul esverdeado, um mensageiro sutil, mas poderoso. Esse pequeno ser carrega em suas cores uma mensagem profunda. O azul que brilha em suas penas fala de paz, mas não qualquer paz, e sim aquela que excede todo entendimento, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz que não depende das circunstâncias, mas que vem direto do trono de Deus. Já o verde anuncia a cura. Cura da alma, do coração, daquilo que ninguém vê, mas que você sabe que precisa ser restaurado. Se esse pássaro já pairou ao seu redor, especialmente em momentos de dor, dúvida ou solidão, não ignore. Ele não apareceu à toa. O céu estava mostrando que, mesmo em meio à batalha, sua fé ainda floresce, sua alma ainda canta, e por mais cansado que você esteja, ainda há esperança sendo liberada sobre você. Escolhido, o beija-flor se alimenta do néctar escondido nas flores. E você também encontra força no que está oculto, encontra beleza onde muitos só veem cansaço. Essa é sua marca espiritual. Você aprendeu a voar mesmo ferido, a continuar mesmo sem aplausos, a acreditar mesmo quando tudo grita para desistir. A presença do beija-flor azul esverdeado é Deus dizendo: estou te renovando, sem que você perceba. Estou curando suas feridas mais profundas, continue. Você não foi esquecido. Sua caminhada está sendo assistida, e seu espírito, embora cansado, está sendo restaurado, dia após dia, em silêncio e em fé. Gato solitário, o guardião silencioso. Escolhido, há presenças que não chegam com alarde, mas com propósito. O gato solitário é uma delas. Ele não se aproxima por acaso, nem por conveniência. Ele escolhe, e quando escolhe alguém, está respondendo a um chamado espiritual que ecoa além do visível. Esse animal, muitas vezes incompreendido, carrega consigo uma simbologia antiga de proteção espiritual, vigilância e conexão com os mistérios do invisível. Ele é sensível ao que os olhos naturais não veem, capta energias, detecta intenções
e se posiciona como um sentinela silencioso entre o mundo físico e o espiritual. Se em algum momento da sua vida um gato solitário cruzou seu caminho, parou ao seu lado ou repousou perto de você sem motivo aparente, não ignore. O céu pode ter usado essa criatura como um sinal claro. Você não está só. Eu enviei um guardião para caminhar contigo. O gato se move com cuidado, observa antes de agir e sabe exatamente onde deve estar. Assim como ele, você também foi treinado para discernir, para ver além das aparências, para se mover quando o Espírito direciona, não antes, nem depois. A presença dele é uma resposta espiritual. Ele aparece para aqueles que carregam luz mesmo nos dias escuros. Aqueles que, embora silenciosos, são intensamente percebidos pelo mundo espiritual. Escolhido, sua essência é sentida, mesmo quando sua voz se cala. E quando o céu quer te lembrar disso, envia pequenos sinais, um olhar profundo, um toque sutil, uma companhia inesperada que não exige nada, apenas fica. Esse guardião é uma extensão da promessa de Deus. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Mesmo sem palavras, o gato solitário é um lembrete vivo de que há olhos atentos te protegendo. Você está cercado por propósitos maiores do que imagina. Não ande no medo, você está guardado. Cachorro que te segue sem motivo, lealdade do alto. Escolhido, há momentos em que os sinais mais profundos vêm das formas mais simples. Um cachorro que aparece do nada, caminha ao seu lado ou te segue por alguns metros sem motivo aparente. Não é só coincidência, é mensagem. É o céu se manifestando por meio da lealdade visível de uma criatura sensível ao invisível. O cachorro é símbolo ancestral de fidelidade, proteção e companhia incondicional. Ele sente a energia espiritual, reconhece o que muitos não percebem e se move por algo maior do que o instinto. Ele responde ao chamado do alto. Se isso já aconteceu com você, entenda, aquele animal não te escolheu à toa. Ele foi atraído por algo que você carrega, algo que Deus colocou dentro de você e que o mundo espiritual reconhece à distância. A marca do escolhido não se vê com os olhos, mas se sente com a alma. A presença silenciosa desse cão é um lembrete vivo de que você não caminha sozinho. Mesmo quando ninguém te entende, mesmo quando tudo parece seco e solitário, o céu envia sinais, às vezes na forma de uma companhia inesperada, para te lembrar, ainda estou com você. O propósito ainda está vivo. Assim como Elias, que no deserto pensou estar só, mas foi sustentado por meios improváveis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 6. Você também será surpreendido por sinais de que o plano não foi esquecido. Aquele cachorro era mais que um animal. Ele foi uma confirmação. Você é visto, é acompanhado, é protegido, mesmo que não haja palavras. Há uma mensagem silenciosa ecoando. Continue, você ainda está no caminho certo. Cavalo que se aproxima sem medo, força para avançar. Escolhido, há encontros que parecem simples, mas carregam o peso de uma mensagem divina. Imagine um cavalo que chega até você, tranquilo, confiante, sem pressa, sem barreiras ao redor, apenas passos firmes que não vacilam. Esse animal não se aproxima de qualquer um. Ele sente algo que vai além do físico, algo que só o espírito desperto pode carregar. O cavalo é símbolo de liberdade, coragem e movimento. Ele representa a força que nos impulsiona a sair da estagnação, a romper com limitações invisíveis que prendem a alma. Quando ele se aproxima assim, está reconhecendo sua prontidão para avançar, para deixar para trás o medo e a dúvida. O céu está te convidando a caminhar com firmeza, a confiar no caminho, mesmo que ainda não veja o destino final. É hora de assumir que você foi moldado para ir além, para ultrapassar os limites que antes pareciam intransponíveis. Como Jó, que mesmo em meio às provações, foi fortalecido para seguir adiante. Jó, capítulo 23, versículo 10. Você também está sendo preparado para um novo tempo de resistência e vitória. Se esse cavalo cruzou seu caminho, receba esse sinal como confirmação. A força que Deus depositou em você é real e está pronta para ser usada. A hesitação pode ficar para trás, porque seu espírito já foi treinado para avançar. Você não foi feito para ficar parado. A sua missão exige que você levante a cabeça, dê passos seguros e siga em frente, livre, forte e determinado. Você não está sozinho nesta jornada. O invisível vê o que o mundo não entende. Esses sinais são provas de que você foi reconhecido e chamado para algo maior.
Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo, enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.